É o que acontece com São Paulo, nós vimos na primeira leitura, o apóstolo Paulo. Vocês sabem que ele era perseguidor da igreja, né? Procurava os cristãos, né? E como transforma, a vida dele foi transformada, né? Quando ele se encontrou com Jesus. Ele perseguia Jesus, ele se deu conta também, a pessoa dos cristãos. E aí, ele se encontrou com Jesus. Mas é interessante que não foi Paulo que foi ao encontro de Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro de São Paulo. E ele se encontra com Jesus, conhece Jesus, se dá conta de Jesus. Tem historiadores, estudiosos, que colocam assim a conversão de São Paulo, ela se deu também no encontro com Jesus, mas muito fortemente também naquilo que ele viu nos testemunhos de Jesus. Quer dizer, as testemunhas de Jesus é que ajudaram a converter São Paulo. Então, mas como essa gente aqui, né, não se vende, né, vão para a cadeia, alguns são mortos e continuam com a fé em Jesus. Tudo aquilo, cara, tudo aquilo que São Paulo viveu, mexeu com ele. Até o ponto que ele mesmo faz a experiência de Jesus. E ele então acolhe totalmente dentro de si aquilo que ele fala hoje, né? O Evangelho, né? E ele hoje, nós vimos na primeira leitura, ele já estava pregando na sinagoga, pregando para os judeus, falando de Jesus, né? Falando de Jesus, que a gente entende Jesus como o Evangelho, Salvador, né? À luz das Sagradas Escrituras, esse Jesus que viveu, que morreu, que ressuscitou, e que muitos fizeram experiência dele. Quer dizer, já ouviu falar da palavra querigma? É isso que Paulo anuncia. Querigma é o anúncio principal que nós cristãos somos chamados a crer e anunciar. O que é o querigma? É uma mensagem principal. Jesus é aquele que foi revelado pelas Escrituras, viveu, morreu, crucificado, morreu, ressuscitou, e os apóstolos, depois os discípulos fizeram experiência dele, aparecendo para os discípulos. Essa é a mensagem principal. Dessa mensagem, então, se desdobram tantas outras mensagens que a gente anuncia às pessoas que não conhecem Jesus, né? E também às que conhecem. Então, São Paulo, perseguidor, ele passa a ser esse seguidor de Jesus. Ou seja, ele, enquanto fariseu, ele acreditava em Deus. Tá? A gente fala assim, Paulo se converteu, né? Não significa a conversão de Paulo que ele não acreditava em Deus e depois passou a acreditar em Deus. Ele acreditava em Deus ou não antes? Sim, ele era judeu, e um judeu ainda aqui, né? Um judeu vigoroso, né? Ele acreditava. Mas o Deus de Paulo era aquele Deus muito ligado à lei, as regras, as normas, né? Esse é o Deus, né? Eu vejo Deus ali, né? Agora, a grande mudança que aconteceu em Paulo e que amoleceu o coração dele foi quando ele descobriu que Deus se revela numa pessoa. Jesus de Nazaré tem um coração, né? Então ele descobriu Deus que se revela em Jesus de Nazaré. Viveu, morreu, ressuscitou, ali, deixou uma mensagem de vida, né? Prometeu-nos a salvação. Então ele se entregou. Então Paulo faz essa experiência de Jesus. Como diz o Evangelho de Jesus, que é o caminho. Sabe para Paulo quem era o caminho, a verdade e a vida? Era a lei. Era a lei. A lei era, né? Aí Paulo descobre também que Jesus é o caminho. O que significa caminho? Caminho, a gente pensa no caminho, né? É um modo de ser, é um estilo de vida.
Jesus é o caminho. Aquele que indica um modo de vida, um estilo de vida. Né? O caminho, a verdade. Jesus é a verdade no sentido, ele é a fidelidade de Deus, ele revela, como nós ouvimos no Evangelho, ele nos leva ao Pai, ele é fiel à mensagem. Né? E a vida que a gente vê nos Evangelhos, como se manifesta essa vida em todos os sentidos, né? Desde a vida interior, a vida material. Jesus é aquele que vem, né? Ele diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Uma vida nesse mundo, com as curas, né? Com a mudança de vida, a conversão, e uma vida eterna. Uma vida que é eterna, mas que começa aqui a vida eterna. Jesus aponta esse caminho. Então, conhecendo Jesus, estando com Jesus, nós não temos por que nos perturbar. Não perturbe o nosso coração, né? Não fiquem preocupados. Essa passagem do Evangelho, Jesus estava fazendo uma despedida já aos discípulos, né? Ele sabia o que ia acontecer, né? A ressurreição, a morte, a ressurreição, né? Então, acreditar em Jesus, né? Ele é a vida, né? É o caminho, a verdade e a vida. Então, ele no Evangelho diz, né? Acredite em mim, né? Na minha casa tem muitas moradas, não perturbe o vosso coração. Credes em mim, é meu Pai que me manda, que me envia, né? Acredite no meu Pai. Vocês querem chegar ao Pai? Eu sou o caminho, a verdade e ao Pai, a Deus Pai, Senhor. Então, o missionário é aquele que tem presente em Jesus. Caminho, verdade e vida. Ele é o caminho, a verdade e vida da nossa vida. E porque nós acreditamos, nós anunciamos. E a gente sabe que anunciar, sair de missão, não é só a gente falar, né? É discursos bonitos. Sair de missão é acontecer. É a gente mostrar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso modo de ser, de se relacionar com o outro, através dessa forma que a gente aprende de Jesus, a gente está. Então, jovens, é isso que eu espero de vocês, tá?